Olá, seja muito bem-vinda ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora. As mudanças climáticas com ondas de calor, a seca e ainda por cima as queimadas estão se tornando problemas cada vez mais frequentes e afetam gravemente a agricultura global. Mas será que há solução apesar dessas condições? Vamos saber mais com Walter Casarim, coordenador geral e científico da Nutrientes para a Vida. Olá, Walter, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Oi, Tabata. Sou eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Walter, a gente está falando de uma situação muito preocupante, né, no mundo, mas principalmente falando aqui do Brasil, nós estamos vendo as mudanças climáticas se intensificando, né, se agravando muito rapidamente. Estamos falando, por um lado, tivemos meses passados, chuvas intensas no Rio Grande do Sul, agora nós estamos falando de secas severas. Além disso, né, atreladas também com as queimadas, é um combo, né, muito preocupante. Como tudo isso afeta o campo? Tabata, realmente não é fácil não, porque a planta ela não tem como fugir. Ela está ali presa no chão, ela não tem como procurar uma sombra e buscar água, diferente de nós, né? Então isso tem afetado bastante. A água para a planta é uma coisa fundamental. Ela consegue se alimentar pela água. Então, se não tiver água no solo, não tem como fazer aquela solução que ela vai conseguir succionar, né? Então, esse já é um primeiro fator. Nós vamos ter um grande problema para alimentar bem as plantas. Um outro fator é a alta temperatura, né? Algumas plantas são mais resistentes a altas temperaturas, como é o caso da cana-de-açúcar, mas outras plantas, como o caso da soja, do feijão, já não resistem muito a essas altas temperaturas. Então, quando a gente vai aliando esses fatores, a alta temperatura, a falta de água, a planta vai começar a reduzir bastante o seu desenvolvimento, né? E a planta tem os seus mecanismos, né? Quando falta água, ela fecha os estômatos. Só para o pessoal entender o que é o estômato, são poros que a planta tem, como se fosse os poros da nossa pele quando a gente está suando, né? E a planta começa a fechar esses poros. E quando ela fecha esses poros, ela deixa de absorver o CO2, que é o que ela vai fazer o açúcar dela. Então vai começar a diminuir esse processo da fotossíntese, o processo de produzir o seu próprio alimento. Com isso, a produtividade começa a cair e aí vai entrar nisso que você comentou. Nós vamos começar a ter uma redução da produtividade, né? A segurança alimentar começa a ser afetada nesse ponto. Com certeza, né? Porque a gente está falando de duas pontas. Primeiro de tudo, o agricultor, né, que é gravemente afetado. Nós estamos falando da renda, né, dos agricultores, de outros trabalhadores, né, que estão ali inseridos nessa atividade. Estamos falando de um trabalho que é muito pesado, né? É puxado o trabalho do agricultor de forma literalmente braçal mesmo, né? E demanda muito estudo, muito empenho, muita dedicação. A gente sabe, né, que é um trabalho muito puxado mesmo. E aí tem a questão econômica, financeira, né, que afeta o bolso deles. E por outro lado também tem o consumidor. Porque quando acontecem secas severas, quando tem chuvas extremas sem parar, afeta também o bolso do consumidor. Uma hora vai afetar, não é, Walter? Sim, tudo que é extremo não é bom, né? Nem muita chuva, nem a falta da chuva com essa seca que a gente está vivendo. Tem estados aí que faz mais de 5 meses que não vê uma gota de água, né? Então, o produtor está esperando isso. E o investimento que ele faz para produzir é um investimento alto. Existe a semente, existe o preparo do solo, que tem o gasto de combustível, né? Existe o fertilizante. Aliás, o fertilizante é uma coisa que nós começamos a conversar. O fertilizante só vai ter o seu bom uso,
a sua função alcançada se houver água no solo. Então, uma coisa que o produtor normalmente tem feito é preparar um perfil de solo, que a gente diz, né? Ou eliminar aquilo que é negativo para que a raiz possa se desenvolver bastante. Então, quanto mais profunda for essa raiz dessa planta, mais ela vai conseguir buscar água em profundidade, porque a seca sempre começa de cima para baixo. Então, quanto mais profundo o sistema radicular da planta for, mais ela vai conseguir sobreviver ou ela vai suplantar esses períodos. Agora, o agricultor, Tabata, ele é o herói nacional, porque ele não tem feriado, ele não tem... o dia dele começa às 5 da manhã e vai terminar à noite, porque ele precisa cuidar dessa planta para que ela possa produzir. É como se fosse um filho ou uma filha, que ele está ali tentando fazer com que ela seja a mais produtiva possível para colocar o alimento no nosso café da manhã, no nosso almoço, na nossa janta, para colocar o combustível no nosso carro, para colocar o algodão, que é a nossa roupa. Então, eu chamo o produtor rural de um herói, porque ele realmente passa por momentos difíceis, ele não consegue, às vezes, prever toda essa situação de seca ou de muita chuva, né? Agora, tem solução, Walter? Porque a gente está falando, né? Você disse um herói nacional, com certeza, até porque ele depende das condições climáticas, né? Ainda por cima, algo que não depende dele. Agora, qual seria a solução para adaptar as plantas a essas secas? Existem algumas soluções, existem algumas plantas ou algumas variedades de plantas, vamos colocar o caso do milho, ou de uma soja, ou de algodão, que são resistentes à seca. No entanto, essas variedades mais resistentes, nem sempre elas são tão produtivas, né? Então, o caminho que a gente sempre gosta de passar para o produtor rural é ele preparar muito bem o solo para receber essa planta. Primeiro tem que ter água, né? Então tem que ter uma chuva para esse solo estar úmido e essa semente germinar. Mas ele tem um solo, como eu disse, bem calcareado, com aplicação de gesso, para que haja uma formação do sistema radicular favorável. E aí entra o fósforo, entra o cálcio, entra o boro, que fazem esse sistema radicular crescer, né? Na parte aérea, o nitrogênio como uma forma de fazer essa fotossíntese, essa produção do alimento da planta ser potencializado, o potássio que faz esse fechamento e abertura desses poros da planta para resistir a essa alta temperatura ou diminuir a perda de água. Então, existe a parte solo e a parte nutricional, né? Então, quando ele faz isso de maneira bem balanceada e adequada, ele vai permitir que essa planta tenha uma maior resistência a esses períodos de estresse hídrico, né? Que é o período de seca. Então, esses fertilizantes, eles deixam as plantas mais resistentes. Elas conseguem resistir a essas temperaturas altíssimas. E aí a gente pensa assim, vamos supor, interior de São Paulo, que as temperaturas podem chegar a 40, às vezes até mais de 40 graus. E muitos dias seguidos, né, sem chuvas. Elas conseguem resistir ainda assim? Desde que ela tenha acesso à água, né? Então, nós estamos falando de tudo isso para que o sistema radicular se aprofunde no solo e consiga estar sempre em contato com a água. Porque a planta, a água na planta, ela é uma forma da planta reduzir a temperatura. Então, quando falta água, essa temperatura começa a subir muito dentro da planta e ela começa a ter todos os seus problemas, né, de sobrevivência. Então, o que a gente procura fazer para uma planta é prepará-la para que ela sempre tenha acesso à água. A água é fundamental. Se chegar numa situação como essa que nós estamos vivendo hoje, de uma falta de água, né, não tem como, mesmo tendo os nutrientes no solo, não tem como ela sobreviver. Porque a água é o veículo para fazer com que ela absorva esses nutrientes. E sem esse veículo, ela não vai conseguir aproveitar os fertilizantes que estão no solo. Esses fertilizantes, como que eles são utilizados? No caso, eles são colocados antes de fazer a plantação? Como que funciona esse processo, Walter?
Tabata, depende muito da cultura que nós estamos trabalhando, né? Tem algumas culturas que é feito adubação já junto com a semente, alguns nutrientes são colocados ali, como é o caso do fósforo. Outros nutrientes, como se a gente pegar um exemplo, o milho, a grande demanda de nitrogênio do milho acontece em torno de 20, 25 dias. Então é colocado esse nitrogênio, boa parte dele, uma grande parte dele, nesse período. Então alguns nutrientes são colocados já no plantio, outros são colocados em cobertura sobre a terra em momentos mais adiantados da cultura. Então depende muito de cada cultura, isso é particular de cada cultura, e é particular de cada nutriente, do comportamento dele no solo. Né? Agora, o importante de tudo isso, Tabata, é que os produtores façam análise de solo. É como nós fazermos um exame de sangue para saber quais são as nossas deficiências, né? Em termos de colesterol, de triglicérides ou de nutrientes. Nós fazemos isso no solo, para saber o que o solo tem e o que nós precisamos colocar para atender a demanda que a planta tem nutricionalmente. Isso é muito interessante, Walter. Qual seria o profissional recomendado para fazer isso? O agricultor, ele consegue fazer por si só ou precisa de um profissional específico? Não, aí é o engenheiro agrônomo que vai fazer isso, né? O engenheiro agrônomo é o profissional que vai saber qual é o tipo de solo que ele tem, se é um solo com mais areia, né, mais arenoso ou mais argiloso, qual a demanda que a planta dele tem por cada nutriente, saber o que tem de nutrientes no solo, fazer esse cálculo para saber o que tem e aí sim ter uma adubação, uma recomendação bem equilibrada. Porque é muito importante a gente dar a dose correta, porque se faltar, ela vai passar fome. Se colocar muito, a gente pode causar uma toxidez na planta. Então, o equilíbrio desses nutrientes que nós vamos colocar ele é muito importante. Tá? Se colocar o fertilizante errado, também pode destruir a plantação, o cultivo? Sim, você pode prejudicar. Você pode estar colocando alguns nutrientes em demasia ou em falta, né? Ou não há necessidade, economicamente já não é viável, né? Você está colocando mais, você está gastando dinheiro. Então, essa análise de solo e uma boa recomendação é o caminho para uma boa nutrição da planta, além do mais de nós estarmos, né, controlando qualquer tipo de poluição, porque se você coloca muito nutriente e a planta não absorve, a tendência disso é se perder no ambiente e poder poluir. O caso do nitrogênio, né, o nitrato, ele pode estar chegando na água de subsuperfície, né, e ir para um rio. E nitrato ele ele é prejudicial para a saúde humana. Né? Então, toda adubação bem equilibrada, ela só vem a ajudar na sustentabilidade ambiental. É fazer uma agricultura sustentável. Com certeza, isso é muito importante trazer aqui, porque, como você bem disse, né, ao longo da entrevista, ficou muito claro que essa solução de trazer fertilizantes para as culturas, né, isso mediante esse estudo de campo que você mencionou, é muito importante para que seja, claro, de forma sustentável, mas para que o agricultor ele não tenha prejuízos, né, Walter, ele não tenha prejuízos, para que o campo esteja ali fortificado, né, resistente a essas mudanças climáticas, essas secas extremas, e por outro lado ganha também o consumidor, porque ele não vai ter um alimento de má qualidade, né, um produto de má qualidade e nem com alteração de preço também, que é o que costuma acontecer. A planta ela precisa dos nutrientes ali no solo. E muitas vezes esse solo não tem essa quantidade de nutrientes suficiente. Seja por ser um solo já naturalmente pobre, ou a gente não pode esquecer que cada produto, cada alimento que a gente está tirando da terra, nós estamos levando nutrientes para a cidade. E esses nutrientes a gente tem que repor, porque pouco a pouco é como se fosse uma conta bancária, né? A gente vai tirando dinheiro, chega uma hora que fica sem. Com certeza. E o nutriente no solo é igualmente, né? Esses nutrientes que estavam no solo, normalmente, ele está na nossa mesa para nos alimentar. É a nossa fonte de nutrientes, né? Para a nossa saúde. Só que ele está saindo do solo, ele não está voltando mais. E o fertilizante é quem vai repor esses nutrientes no solo.
para manter esse solo ainda produtivo. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter que começar a derrubar a floresta para começar a procurar áreas mais férteis. E nós não podemos fazer isso. Com então, certeza. eu ligo muito o fertilizante com essa sustentabilidade da agricultura. É ele que mantém o solo ainda fértil para poder seguir produzindo alimento. Walter, olha, muito obrigada pela entrevista, por trazer aqui tanta informação riquíssima e principalmente a solução. A gente falou do problema, mas trouxe a solução. Muito obrigada, Walter. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Sou eu que agradeço. Obrigado, Tabata. Muito obrigada. Eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.